Emily, onde está a pastora Emily? Como é que se diz? A seminarista Emily? Abre lá, Lucas capítulo 10, verso 25 a 37. Vamos lá, vamos conhecer um pouco mais a palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Continuando. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Grava essa frase. Ele diz assim, ó: faça isso e viverá. Olha que coisa forte. Faça isso e viverá. Fazer o que, queridos? Fazer o que? Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E aí ele fala a última coisa. A palavra fala a última coisa. Ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Aí ele diz: faça isso e viverá. Vamos continuar. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu, está descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas e derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aí Jesus pergunta: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu na lei. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fala aos nossos corações. Espírito Santo, ministra a nós agora. Perdoa os nossos pecados e fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, abre o entendimento de cada um. Senhor, quebra todas as amarras da mente, do coração, e liberta, Senhor, o teu povo para ouvir a tua palavra, entender e praticá-la. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Nesse texto, e eu preguei um pouco dessa palavra na quarta-feira, e eu quero que você... Por que eu estou repetindo esta palavra? Porque é algo que você precisa frisar bem. É algo que a igreja precisa entender. Queridos, não adianta só ouvir palavra e não praticar. Mas hoje eu quero bater mais uma vez nessa mesma tecla. Emily, por favor, pegue aqueles papéis. Já estão com as canetas em cima e já estão cortados. Só para você pedir o protocolo para entregar. E esse texto fala muito para nós. Esse texto tem 4 frases importantíssimas. 4 frases que é a chave dessa palavra, que é a chave do que Jesus quis dizer. A primeira frase é: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele faz uma pergunta:
mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha a primeira palavra. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Isso foi o perito na lei que disse. A segunda coisa que nós vemos nesse texto, a segunda frase que é muito forte é: faça isso e viverá. Faça isso e... Quem é que disse essa palavra, essa frase? Jesus, eu não. Peraí, se ele está dizendo para um doutor da lei, faça isso e viverá, então o negócio é forte. Imagina para nós. Imagina para mim e para você. Hoje, queridos, eu quero, na autoridade do nome de Jesus, quebrar toda a religiosidade da tua mente, do teu coração, para que você viva plenamente em Deus. E vamos lá, a terceira coisa é, a terceira frase é: quem é o meu próximo? Ele pergunta: quem é o meu próximo? Uau! A quarta, que é uma das mais fortes, é: vá e faça o mesmo. Quem foi que falou isso? Quem foi? Vá e faça o mesmo. Jesus disse isso. Sabe, eu olho para esse texto e nós já pregamos muito, né? Até eu mesmo já falei assim: poxa, o levita, o sacerdote passou de lá, quis nem saber daquele rapaz que estava ali, doente, que estava ali, machucado, ferido. Mas eu comecei a pensar em algumas coisas. Eu comecei a pensar em nós, eu comecei a olhar para nós. Será que aquele levita não estava tão ocupado com os afazeres do templo, com os afazeres da sua... que ele estava em cargo, que ele estava responsável, e de repente ele não quis nem olhar para aquela pessoa porque já estava atrasado? Será que o sacerdote também, ao ver aquela pessoa, não pôde nem atendê-la? Sabe por quê? Porque de repente ele tinha que dirigir um culto, dirigir uma cerimônia, e estava muito ocupado e ele não conseguiu enxergar isso. Ele disse: não tenho tempo para esse rapaz aqui agora não, eu quero sair, eu vou correr, eu tenho outras coisas para fazer, isso e aquilo. E aí por que o levita e o sacerdote saíram, gente? Por que o levita e o sacerdote não viram aquelas pessoas? Eu comecei a pensar, eu pude entender algo. Não é porque eles não conheciam a lei, mas é porque eles estavam tão entrelaçados dentro da religiosidade, que começaram a dar mais importância em cerimônias, mais importância em religião, mais importância nos seus afazeres. Eram quem? Eram religiosos, que não entenderam qual era o princípio que Jesus estava na terra pregando e ministrando. Será que nós não estamos assim? Será que nós nos tornamos um levita, um sacerdote que está passando de largo e dizendo assim: pera, eu preciso ir à igreja, então não tenho tempo para você agora? Será que você não se transformou numa pessoa, queridos, que não se preocupa mais com o que as pessoas estão vivendo, como as pessoas estão passando? E aí você diz assim: não, eu estou atrasado, deixa eu ir para a igreja. Um pastor uma vez estava me contando uma história, e olha que história legal. Ele disse assim: eu e meu filho saímos do McDonald's, estávamos saindo do McDonald's, e meu filho olhou e viu um senhor abrindo o lixo, que estava com fome, e pegando as coisas do lixo e comendo. E aí, queridos, o pai dele respondeu: filho, essas pessoas precisam de Deus. Essas pessoas precisam de Deus na sua vida. Eu olhei assim e comecei a pensar: se o filho viu que aquele senhor, aquela pessoa estava com fome, pegando comida do lixo e comendo, e o pai fala para ele que essa pessoa precisa de Deus, essa pessoa... Qual seria a postura do samaritano? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós estamos esquecendo a base do evangelho e começamos a viver a religiosidade, queridos.
não servimos mais, não nos voluntariamos mais, e estamos vendo as coisas simplesmente de lado. Eu fiquei pensando naquilo que esse pastor estava dizendo, e eu falei: Jesus, que exemplo é esse? Que modelo é esse? Para o carro. Para o certo era parar o carro e dizer assim: meu filho, não pegue lixo do chão, vamos ali, eu quero lhe dar alimento para matar a sua fome, para saciar a sua fome. Vem cá comigo. Seria um bom exemplo para o filho, sim ou não? Sim ou não? Mas nós estamos vivendo isso. A nossa cabeça está tão preocupada em outras coisas, tão preocupadas. Peraí, eu tenho que ir à igreja no domingo, porque se eu for à igreja no domingo, eu sei que eu vou passar a semana abençoada. Você está falando nós nos tornamos pessoas individualistas, nós nos tornamos pessoas que não se preocupam mais com outras, nós nos tornamos pessoas que não estamos preocupados se a pessoa vem à igreja ou não. O importante é que eu vá à igreja. Quantos olha, quantas pessoas estão pelos mesmos caminhos aí, pedindo socorro, pedindo ajuda, e nós estamos passando de largo. E nós estamos preocupados com as nossas coisas. E nós estamos preocupados, queridos, sabe, em ter sempre mais, sempre mais, sempre mais. A primeira coisa, a primeira pergunta que esse homem faz é: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Lembre-se de uma coisa: esse homem era perito. Perito, ele era minucioso. Ele conhecia a palavra de cabo a rabo, ele conhecia a palavra direitinho, ele conhecia a lei direitinho, queridos. Como que Jesus pode confrontar uma pessoa dessa que conhece a lei, que é conhecedor da lei? Mas a questão aqui era sobre a vida eterna. A questão maior que Jesus estava falando, ele não estava entendendo, era sobre vida eterna. Como assim, pastor? Aquele homem que era muito mais do que conhecedor da lei, ele era um estudioso, um detalhista, ele era um professor da lei. Ele citou todos os mandamentos certinhos, sim ou não? Nós vemos no texto. Todos os mandamentos certinhos. Nós também temos pessoas nas igrejas que citam os mandamentos, que conhecem a Bíblia, que falam claramente o que a Bíblia diz, como este doutor da lei. Mas esse homem não era qualquer pessoa, ele era um perito. E cita todos os mandamentos. Mas ainda assim, na perspectiva de Jesus, ele estava longe do caminho para a eternidade. Uau, pastor, o que é isso? O homem cita todos os mandamentos, mas na perspectiva de Jesus. Mas como Jesus o estava vendo, ele estava longe. Ele estava muito longe da eternidade. Não se assuste com o que eu vou falar agora. Tem muito crente que está muito longe da eternidade, que está vivendo que nem esse perito aqui, que nem esse doutor da lei aqui. Vem à igreja, participa de tudo, mas está muito longe da eternidade. E o que Jesus queria fazer é trazer ele para perto, é trazer ele para que ele pudesse entender o verdadeiro propósito da vida. Em outras palavras, esse doutor estava completamente perdido. Eu posso dizer com toda clareza, ele estava completamente perdido. Por quê? Porque ele se tornou um religioso. Ele se tornou uma pessoa sem preocupação nenhuma, sem se preocupar com ninguém, sem chorar por ninguém. Que é isso, o crente, o chamado por Deus, ele se preocupa com as pessoas, ele ama as pessoas, ele está sempre clamando pela vida das pessoas. Vamos continuar. Sabe, eu acredito que Jesus deve ter perguntado algo assim para ele: como é que você aplica isso que você respondeu no seu dia a dia? Já pensou? Jesus fez falar para assim: como é que você aplica isso que você aprendeu dia a dia, no seu dia a dia? Como é que você tem aplicado isso? Queridos, não adianta você chegar à igreja, receber uma palavra e não lutar para cumpri-la, e não lutar para como é que se diz, fazer a tarefa da palavra, fazer aquilo que vai trazer bem, que vai trazer o melhor. Não adianta. Então, eu acho que Jesus deve ter perguntado isso para ele: como é que você aplica dia a dia essa palavra? Como é que você vai aplicar dia a dia essa palavra? Me responda, como é que você aplica? Conhecedor da lei, mestre, perito, e Jesus disse que ele estava muito longe da eternidade.
Vamos lá. Sabe, a vida não é feita das respostas que nós buscamos. Como assim, pastor? A vida não é feita das respostas que nós buscamos, e sim das boas perguntas que fazemos. Está entendendo? Quantos aqui já tiveram a oportunidade de estar perto de uma pessoa inteligente, top, e não conseguiu fazer as perguntas certas? Por quê, pastor? Porque eu não estava preparado para isso e eu perdi a oportunidade. Eu quero ensinar para vocês hoje é que muitas vezes estamos perdendo a oportunidade de fazer as perguntas certas para Deus. Muitas vezes não fazemos a pergunta certa para Deus, e aí nós queremos escolher tudo aquilo que achamos que temos direito e não temos. A vida não é feita das respostas que buscamos, e sim das boas perguntas que fazemos. Sabe, queridos, é bem provável que este homem, ele tenha respondido com a lista de afazeres. Ah, Senhor, mas eu tenho que fazer isso, Senhor, eu tenho que trabalhar, Senhor, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, eu tenho aquilo outro, eu tenho aquilo outro. Como é que o Senhor quer que eu faça isso? Como é que o Senhor quer? Queridos, nós sempre temos um argumento para não fazer aquilo que Deus está pedindo, aquilo que Deus quer que façamos de verdade. Presta atenção, provavelmente ele deu essa lista, mas essa lista não se relacionava com aquilo que Jesus queria. Talvez hoje você dê uma lista de todos os teus afazeres na igreja, na tua casa, falando isso, aquilo, não posso, é tantas coisas que você faz. Mas, queridos, a pergunta que eu faço: isto é a resposta que Jesus queria ouvir de você? Essa é a resposta que Deus quer ouvir de você? Qual era a resposta, pastor, que Deus queria ouvir daquele homem? Jesus queria que ele pudesse amar e servir as pessoas. Uau, amar e servir as pessoas. Pastor, o que você está dizendo? Olha aqui, olha como é que a conversa continua. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Eu tenho medo de dizer que o que Jesus queria dele é que ele amasse e o quê? E servisse as pessoas. Amasse e cuidasse das pessoas. O evangelho está baseado nisso: amar e servir. Sabe, aqui está a questão principal. Lucas, ele não registra, eu deixo bem claro, implicitamente. Olha, Lucas não registra, mas ele deixa claro algo que para aquele homem e não fazia sentido nenhum. Ou seja, não fazia sentido nenhum para aquele homem que Jesus estava falando. E sabe de uma coisa? O que Jesus está falando, queridos, para nós hoje, não está fazendo sentido para muita gente. Muita gente não quer ouvir. Muita gente só quer ouvir palavras doces. Muita gente só quer ouvir, queridos, que Deus dá dinheiro, que Deus abençoa, que Deus isso, que Deus... E isso tem feito com que nós possamos perder o melhor de Deus. Sabe, para esse homem da lei, não fazia sentido. Olha, presta atenção, não fazia sentido conectar a vida eterna com a vida terrena, a salvação com as obras e a fé como serviço. Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? Não fazia sentido para ele, mas tem todo sentido para Jesus, porque é a base do evangelho, é a base do reino, é a base da palavra, é servir, é amar e servir. A palavra diz: porque Deus amou. 1 Coríntios 13 diz que qual é o maior de todos os dons? O amor, o amor, o amor. Sabe, para este homem, construir a vida eterna na terra era fazer coisas para Deus. Como assim, pastor? Por exemplo, ir ao templo, prestar culto, dar oferta, jejuar, ler as escrituras, ensinar. Tudo tem o seu valor, irmão. Tudo isso tem valor. Agora ouça-me.
Mas qualquer atividade que não transforma, ou que não transformar o nosso coração para amar e servir pessoas, não é servir a Deus e nem o seu reino. Eu vou repetir de novo para você. Talvez você ainda não pegou, vou repetir de novo. Qualquer atividade que não transforma ou não transformar o nosso coração para amar e servir as pessoas, não é servir a Deus e não é também servir o seu reino. Por que esse silêncio todo? Eu estou trazendo uma palavra, eu estou trazendo algo para que você entenda o princípio do Evangelho, a base do Evangelho. Queridos, quando Jesus estava naquela cruz, Ele também demonstrou amor pelas pessoas, pelo mundo inteiro, inclusive pelas pessoas que o estavam matando, que o estavam crucificando. Ele disse: Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. É um amor manifestado nas palavras de alguém que estava morrendo, que estava sendo morto por aqueles que Ele dizia: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu espero que quando terminar essa palavra, vocês continuem me amando. Por quê, pastor? Porque existem pessoas que preferem ficar patinando no Evangelho, simplesmente vivendo a vida como que quer, da forma que quer, e dizer assim: está muito bom assim para mim, eu não posso me enganar. A Bíblia diz, Jesus disse: faça isso e viverá, para que você viva a vida eterna no céu. Faça isso para poder viver. Ame e sirva as pessoas. Ame. Vamos lá. Aprenda uma coisa: o que realmente importa para Deus, e isso a gente descobre nesse texto, é que você possa refletir a natureza dEle. Como é que eu reflito a natureza de Deus, pastor? Amando o teu próximo, servindo as pessoas. Como é que eu reflito a natureza de Deus, pastor? Amando o seu próximo, servindo as pessoas. E Jesus disse: faça isso e viverá. Posso ouvir um amém? Um glória a Deus? Não se preocupe, você só vai ter a oportunidade de me jogar para fora aqui daqui a 2 anos. Queridos, é uma mudança completa. Não é um novo evangelho, é o evangelho. Não é que Deus, não, é o evangelho, o evangelho é o evangelho. Não há outro evangelho. O evangelho é boas novas. O evangelho é servir, o evangelho é amar, o evangelho é praticar aquilo que nós ouvimos da parte de Deus. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que amar? Estou dizendo, não é a palavra que está dizendo. Pastor, você está dizendo que eu tenho que servir? É a palavra que está dizendo. Querido, quando você serve aqui na igreja, você está servindo o teu próximo. Querido, quando você faz algo para Deus, quando você cuida de alguém, você está servindo o teu próximo. Você está demonstrando que ama o teu próximo. Meu Deus, faz algum sentido você construir a eternidade no céu, servindo na terra? Claro que faz. Claro que faz. Faz algum sentido para nós construir a eternidade na terra por meio do amor pelo ser humano? Olha a pergunta que eu estou fazendo. Faz algum sentido você construir a tua eternidade no céu? A tua eternidade na terra. Quando eu estou falando eternidade na terra, não é eternidade aqui não, gente. Construir a tua eternidade para morar no céu eternamente. É isso que eu estou dizendo. Por quê, pastor? Porque você constrói a tua eternidade andando nessa terra conforme Deus determina que nós andemos. A tua eternidade, o que você faz na terra, refletirá no céu. Então o céu, para conquistar o céu, tem uma coisa muito importante que nós precisamos entender: amar e servir. O próprio Jesus disse o quê? Eu vim para servir, não para ser servido. Também a palavra diz: servindo uns aos outros, amando uns aos outros. Queridos, nós precisamos voltar a amar. Sabe por que há brigas dentro do ministério, dentro da igreja? Sabe por que irmão não gosta de irmã? Sabe por quê? Porque esquece de amar, esquece de servir o teu irmão. Sabe por quê?
porque não conhece o amor, não conhece a palavra de amar o próximo, não conhece a palavra servir na sua prática, e vivem fazendo, queridos, o que querem e como querem. Sabe por que você guarda rancor do teu irmão, chateação com o teu irmão? Porque você não sabe ainda o que é amar e o que é servir. E você precisa aprender praticando. E o evangelho é esse, amar e servir. Outra pergunta. A primeira foi: faz algum sentido para nós construirmos a eternidade na terra por meio de amor pelo ser humano? Olha a primeira pergunta. A segunda é: alguma conexão entre a eternidade e generosidade, solidariedade e misericórdia? Há alguma conexão? Há. Outra pergunta: seria possível fazer algo para Deus sem levar em consideração sua natureza em nós? Seria algo possível fazer algo para Deus sem levar em consideração a natureza dele em nós? É justamente para isso que Jesus chama a atenção. É justamente para isso que Jesus fala. E Jesus dá um beliscão assim, às vezes: opa, peraí, acorda aí. Você está meio desacordado, peraí. Aquele homem, ainda que fosse mestre, conhecedor da palavra, ou perito da palavra, não havia nele entendimento. Ele não entendia o evangelho de Jesus, ele não conseguia entender. Queridos, hoje aqui, para você que não entendia, Deus está trazendo uma revelação ao teu coração, para que você manifeste o que? A plenitude de Deus nessa terra. Posso ouvir um amém? Não havia entendimento nele. Aí a pergunta que eu faço: será que a sua atitude, a minha atitude, a nossa atitude não está sendo igual àquele homem? Será que as nossas atitudes não estão sendo igual àqueles homens? Estamos preocupados: estou conhecendo, estou isso, aquilo, eu vou à igreja, onde está o servir o teu próximo? Onde está o amar o teu próximo? Queridos, você precisa aprender. O chamado de Deus para você é para que você seja voluntário em servir. Jesus foi voluntário para nos salvar. Ele se entregou a si mesmo, foi voluntariamente que ele se deu. Como assim, pastor? Por amor. Ele serviu por amor. Quantos estão aprendendo? Está aprendendo, irmão? Vamos para mais? Vamos para mais? Será, queridos, que nós não temos deixado o servir? Será que nós não paramos de servir, deixamos de lado o servir? Será que você não deixou de lado o servir? Será que você não tem vivido nessa terra sem servir a Deus, sem servir, sem amar o próximo? Não existe servir a Deus sem amar e sem servir ao próximo. Não existe. Pastor, o senhor está dizendo que o céu tem que ter esse carimbo? Tem. Eu não posso enganar vocês. Tem que ter esse carimbo. Será que não temos deixado o servir de lado como se fosse algo à margem da caminhada com Cristo? Será que não estamos deixando de lado o servir e dizendo assim: Jesus, até aí tá bom, então eu quero caminhar desse jeito aqui, ó. É assim que muitos estão, caminhando às margens. Não desenvolvem o seu ministério voluntariamente, não se entregam para servir. E Deus está olhando isso, queridos. Servir e amar é um princípio que nasceu no coração de Deus. O próprio Deus é a essência do servir, do amar. Por quê? Porque primeiro Ele te amou e Ele deu o único Filho dele para servir, para te servir, para me servir, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Você está entendendo o que eu estou dizendo hoje? Você está aprendendo isso? É muito importante que você aprenda. Você tem que considerar, queridos, o assunto que estamos tratando, um princípio elementar, um princípio muito importante para a jornada de um seguidor de Jesus.
Esse é um princípio importantíssimo para quem quer andar com Jesus, para quem quer caminhar essa jornada. Queridos, nós somos peregrinos nessa terra, nós vivemos na terra, mas a nossa morada é lá no céu. Então nós somos peregrinos aqui. Então nós estamos andando por essa terra aqui. Cantei de manhã a música, né? Eu sou um peregrino, em terras estranhas vou a caminhar, mas tenho a esperança de um dia meu lar encontrar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Servir e amar é manifestar o amor de Deus, é manifestar a graça de Deus sobre a vida de outras pessoas. Posso ouvir algum barulho? Alguma coisa aí? É um princípio elementar da jornada de todo seguidor de Jesus. Amar e servir, voluntariedade, é um reflexo do caráter de Deus em nós. Está entendendo? Amar e servir é um reflexo do caráter de Deus em nós. Aquele doutor da lei, aquele perito da lei, não refletia isso, irmãos, não refletia, mas nós temos a oportunidade de refletir o quê? O reflexo do caráter de Deus para outras pessoas, como pastor, através do amar e servir, através de ser voluntário a dar o melhor de si por uma causa. Você não pode viver por viver, você deve viver por uma causa. Qual é a causa? Amar e servir a quem? A Deus. Como é que eu sirvo a Deus, pastor? Servindo o teu irmão. A palavra diz que naquele dia alguns vão perguntar: Senhor, quando é que te vimos com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos com fome e te demos de comer? Quando é que te vimos pelado na rua e te vestimos? Aí a resposta é: todo aquele que você deu um copo com água estava dando para mim. Todo aquele que você deu um prato de comida estava me alimentando. Todo aquele que você vestiu estava me vestindo. O que é isso? É o evangelho, amar e servir. É o evangelho da graça, é o evangelho do amor de Deus por nós. Qual tem sido a atitude dessa igreja? Qual tem sido a tua atitude? É revoltante, queridos, estar numa igreja onde as pessoas vêm, assistem o culto, voltam para casa e não se importa com ninguém, queridos, se importar com familiares, amém, mas sem se importar com o próximo, porque o próximo é tudo aquele que está perto de você, ao redor de você. Amar e servir, esse é o evangelho. Queridos, eu lembro quando eu estava na igreja do Nazareno da Ceilândia, eu fui até meu pastor. Eu já havia passado por todas as lideranças, e eu fui até meu pastor chorando, disse para ele: pastor, eu não sei mais o que fazer, eu já fiz tudo o que podia fazer. Sabe por quê? Porque onde eu estava, querido, eu estava incomodado, sabe por quê? Porque não havia amor, porque faltava essa conexão, faltava esse princípio. Meu pastor era uma bênção, pessoas ali eram uma bênção, havia pessoas que amavam pessoas, sim, queridos, mas isso não era manifestado na igreja. Não havia manifestação, fazia porque era um costume fazer. Fazia algo porque todo mundo faz, vamos fazer. A marca da igreja de Cristo é amar e servir. A marca da igreja de Cristo, queridos, é fazer a vontade do Pai. Queridos, refletir. A marca da igreja de Cristo é refletir o caráter de Deus nessa terra. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Presta atenção. Em outras palavras, na prática, Jesus demonstrou que a vida eterna, agora vai apertar, que a vida eterna só pode chegar até nós, porque Ele se tornou servo obediente até a morte de cruz. A salvação só chega até nós, a vida eterna só chega até nós, porque Ele se tornou servo.
e obediente até a morte, morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8 diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. O que nós temos feito? O que você tem feito para refletir a face de Deus nessa terra, o amor de Deus nessa terra? Aquele doutor da lei, ele estava se achando, se gabando, mas Jesus olhou e com certeza, e você está longe da eternidade. Quer dizer, eu conheço pessoas que falam versículos de cor, vários versículos de cor. Conheço as pessoas que já leram 10 vezes a Bíblia. Quer ver uma coisa que eu vou te dizer? Poucos são os presos que não leram a Bíblia toda de cabo a rabo. Poucos. Como assim, pastor? Porque eles fazem questão, o Estado faz questão de dar Bíblia para eles, mas o Estado não faz questão de dar Bíblia para as escolas. Não entendo. Não entendo. Conheço pessoas que já leram a Bíblia 4, 5 vezes, que estavam presas e leram a Bíblia 4, 5 vezes, meu Deus, e continuam praticando as mesmas coisas. Por quê, pastor? Querido, você pode saber, mas a revelação tem que haver, para chegar à revelação tem que haver quebrantamento, tem que tocar o coração de Deus, queridos, tem que haver arrependimento e choro, não é só ler, tem que viver. Amém? Posso ouvir amém? O amor e o servir. Agora vai doer essa, hein? O amor e o servir põe em xeque-mate a nossa vida eterna. O amor e o servir põe em perigo a nossa vida eterna. Você está dizendo, pastor, que quem não serve, quem não ama, está correndo o risco de não ir para o céu? De não ir morar no céu? O que vocês acham? O que vocês acham? Sim, e um risco muito, muito grande. Por que você nasceu? Para que você nasceu? A gente canta, eu nasci para te adorar. A gente canta, eu nasci para te servir. A gente canta, nós cantamos, eu nasci só para ti. Mas a pergunta que eu faço, isso é verdade? Senhor, eu nasci só para ti, mas deixa eu fazer como eu quero. Não, eu sou servo teu, mas deixa eu fazer como eu quero. Eu não entendo isso hoje. Eu não consigo entender pessoas que dizem que são servos do Senhor, mas só fazem o que querem, como querem, na hora que querem, de forma que querem. Não obedecem a palavra, não obedecem os princípios e dizem, e cantam, queridos. É uma hipocrisia. Nós precisamos aprender a obedecer. Presta atenção numa coisa, isso atinge toda a tua vida, todos os teus negócios. Queridos, igreja não é só dia de domingo. Olha, ouvir a palavra não é só dia de domingo. A palavra é para ser vivida todos os dias. E isso vai afetar até os teus negócios. De que forma, pastor? Prosperidade. Está entendendo? Quando você vive o servir e o amor e o amar, você não vai se preocupar, porque Deus vai cuidar de você e vai estar mandando o que você precisa. Eu creio assim, não sei se você crê, mas eu creio. Presta atenção, queridos. O amor e o servir põe em jogo a sua salvação. Se você não está amando, não está servindo, está perigo, você está em perigo. Pastor, como eu posso servir? Tem várias formas de você servir, mas seja voluntário. Voluntário é alguém que faz sem receber, sem esperar nada em troca. Faz por amor e faz com excelência. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando somos salvos, as boas obras devem acompanhar o que nós fazemos. Quando você é salvo, as boas obras devem acompanhar o que você estiver fazendo. Na tua vida deve ser a companhia, as boas obras. Não há como estar em Cristo e não amar e servir pessoas. Eu repito, não há como estar em Cristo
e não amar e servir as pessoas. É impossível você estar em Cristo e não amar e não servir as pessoas. Por quê, pastor? Porque essa é a essência de Cristo, esse é o caráter de Cristo, sabe? Isso, queridos, é Jesus, amar e servir. Isso é Deus, queridos. Deus é a essência do amar e servir. E é isso que Ele deseja para os seus filhos. Servir voluntariamente. Queridos, Cristo se deu voluntariamente, modelo se dá voluntariamente. O irmão de Jesus fala sobre isso, Tiago, o que ele diz? Em Tiago capítulo 2, verso 14, 17 e 26 diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo assim? Também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Assim como o corpo sem espírito está morto também, a fé sem obras está morta. Amar e servir. Amar e servir. Queridos, a Bíblia é amar e servir. O Evangelho é amar e servir. O que você está fazendo? O que a igreja está fazendo? O que nós estamos fazendo? Pastor, eu sirvo do meu jeito, Deus me conhece. Quando alguém fala assim, eu me assusto. Sabe, porque a primeira coisa que eu faço é enquadrar essa pessoa na palavra. E quando a gente passa a peneira da palavra, a gente tem que orar por essa pessoa. Como assim, pastor? A gente tem que orar e pedir a Deus misericórdia. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que falam. Quando você passa a pessoa pela palavra, a palavra é a peneira, e você, opa, não dá para passar. Opa, vai bater, não tem lógica. Eu não estou dizendo para você julgar as pessoas. O que eu estou dizendo, querido, é para você enquadrar na palavra. E quando a pessoa não se encaixa na palavra de amar e servir, porque é o centro do Evangelho, é isso. Então, queridos, tem problema aí. Então é o eu da pessoa que está falando, é o ego da pessoa que está falando, é o achismo da pessoa que está falando, não é o Evangelho. Quando a pessoa diz assim, Deus já me deu paz no que eu estou fazendo, eu vou para a palavra, eu enquadro a pessoa, passo pelo filtro da palavra, e quando o negócio não bate, eu falo assim para mim, Senhor, essa pessoa está usando o teu nome em vão, isso é pecado. Você quer viver uma vida plena de amar e servir? Você quer saber se você está bem mesmo com Deus? Se você estiver amando e servindo, você está bem com Deus. Você está vivendo na terra, mas a tua casa está sendo preparada no céu. Amar e servir. Você sabe qual é o povo mais amoroso da face da terra? Sabe qual é? Os brasileiros. É verdade. Os brasileiros, não existe um povo mais aconchegante, mais amoroso do que os brasileiros. É verdade, pesquisa se diz. É por isso que o brasileiro para o mundo aí é besta velho. Todo mundo é besta velho. Por quê? Porque na hora que um americano, qualquer um que vê, a gente abraça, abre a nossa casa, mas vai lá, você vê. Eu tenho uma irmã que é inglesa, irmã naturada inglesa, casada, tenho 3 sobrinhos. Ela diz assim, olha, Sam, aqui quando chega algum brasileiro, alguém estranho, a primeira coisa que eles perguntam é quanto tempo vai ficar. Mas não é para se preocupar, é por causa do custo, do quanto vai gastar isso e aquilo. Agora eu te pergunto, o brasileiro faz isso? O brasileiro, se tem arroz, come arroz. O brasileiro dá até a cama dele para o cara dormir, dorme no chão, no sofá. O que é isso? Amar. O que é isso? Servir, inconscientemente. Agora nós estamos ajustando aqui o amar e servir àquele que nos chamou para amar e servir. Amém? Presta atenção, que nós não tocamos em Deus, nem jamais o vimos. Ele é Espírito. Mas presta atenção no que eu vou dizer. Mas quando fazemos algo a qualquer ser humano, estamos fazendo para o próprio Deus. E isso é muito mais sério do que você possa imaginar. Muito mais sério. E você não pode negligenciar isso. Não negligencie isso. Segunda coisa, ele pergunta, quem é o próximo? Quem é o próximo? Quem é o próximo? O próximo é qualquer pessoa que esteja ao alcance da minha generosidade, do meu agir. Quem é o próximo? Qualquer pessoa que esteja ao alcance da minha generosidade.
sabe, é agir em favor para com qualquer pessoa com minhas próprias mãos. Isso é meu dever e minha obrigação. Então eu digo, portanto, aquele que está ao meu redor é o meu próximo. Esse é porque eu sou o responsável. Eu não posso delegar essa responsabilidade a ninguém. Eu sou responsável por amar e servir a cada um de vocês. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu sou responsável por amar e servir a cada um de vocês. Eu acho que todos os dias eu falo com alguns aqui. Falo assim, eu estou sentindo fulano muito longe. Vou mandar uma mensagem para ele. O Henrique, quando falta o culto, eu mando uma mensagem para ele no outro dia. O que aconteceu, meu filho? Estou aqui para te ajudar. Tem algum problema? Não é, Henrique? Eu faço desse jeito. Por quê, pastor? Quando eu não vejo não. Está tudo bem aí, meu filho? Está precisando de socorro? Eu não falo, por que você não vem para o culto? Você está dando nó cego. Não. Eu falo, meu filho está com algum problema. Porque quando alguém falta um culto domingo é coisa séria. Vou começar a mandar mensagem para o Jefferson também. O Éder, quando falta um domingo, eu fico, peraí, tem alguma coisa errada, né, Éder? No outro dia já está esperando meu telefonema, né? O pastor vai me ligar, ele não me viu no culto. Amar e servir. Amar e servir. Hoje de manhã eu fiquei preocupado, eu não vi a família do seu Valdelúcio aqui. Eu falei, rapaz, eu vou, amanhã cedo eu vou ligar, se ele não vier de noite eu vou ligar para ele, saber o que está acontecendo. É assim, queridos, é assim que é o amar e servir. Às vezes eu falo para uns aqui, eu vou dar uma surra em você. Mas de amor. Às vezes os jovens dormem aqui, de ontem para os jovens dormiram aqui, e aí, você sabe como é que é, né? Jovem é uma benção, 1 hora, 2 horas da manhã. E tive que estar de pé cedo. Eu corri na padaria, fui comprar pão e fiquei fazendo cálculo. Você sabe que o mínimo que jovem come é 2 pães, né? O mínimo. E aí fui lá, comprei pão e medindo, falei assim, ó, no mínimo aí para cada um 2 pães, pode comer. Mas antes eu fui lá no quarto, eu e a Chloe, tá, gente? A Chloe é minha companheira fiel. Eu e a Chloe, fomos lá acordar todo mundo. A Chloe foi lá, voltou e eles não acordaram, aí eu entrei. Bora, todo mundo de pé agora, acordar, tomar café, tropa. Nós temos o culto daqui a pouco. Rápido o negócio. A Chloe estava com saudade do Gil. O Gil estava com a cara assim, irmãos, com a face assim. A Chloe foi lá e deu aquele beijo nele. Um beijo apaixonado por ele. Tá com saudade uma semana, né, amor? Queridos, amar e servir é isso, amar e servir. Seja voluntário. Servir exige responsabilidade. Exige chamar para si o que ninguém pode fazer. Quem é o meu próximo? Porque foi Deus quem pôs diante de você essas pessoas. E às vezes nós passamos de lá dizendo, não tem responsabilidade nenhuma. Se você tem influência sobre a vida de alguém, você tem responsabilidade sobre essa vida. Se Deus colocou essa pessoa perto de você, é para que você possa servi-la e amá-la. O amar implica em corrigir, em falar a verdade. Amar implica em servir essa pessoa para que ela veja o reflexo de Jesus em você. Estão entendendo essa palavra? Não transfira a responsabilidade para outras pessoas. Não transfira a responsabilidade para o governo da igreja, para a instituição qualquer. Não faça isso. Sirva e ame essa pessoa. E ensine para ela a amar e a servir outros. Como você faz? O próximo é aquele que está ao nosso lado. É o nosso vizinho de casa, é o vizinho do transporte público, é o colega de trabalho, é todos aqueles, queridos, que infelizmente não são vistos pela sociedade, são os invencíveis, mas que Deus nos chamou para olhar para eles e dizer, ei, psiu, eu te amo e eu quero servi-lo. Sabe qual é o segredo da felicidade?
Sabe qual é o segredo da felicidade? É comprar um carro novo? É um casamento? O segredo da felicidade está em servir e amar. Está onde? Em servir e amar. Quem não serve, não serve. Entenderam? Quem não serve, não serve. Não serve para Deus usar. Queridos, o que você prefere, usar o seu talento ou deixar Deus usar o teu talento? O seu talento. É mais potência, né? Deixa Deus te usar. Ame e sirva. Sabe, o seu próximo é aqueles que hoje você decidiu enxergar. Terceira coisa, faça isso e viverá. Foi o que Jesus disse, faça isso, fazer o quê? Amar e servir. Faça isso e você vai viver. Quem quer viver? Eu quero andar nessa terra, eu estou andando nessa terra, mas eu não sou dela, eu sou cidadão do céu. Você está entendendo? Nós estamos servindo nessa terra. Você está aqui para servir. Você está aqui para servir, para amar. Queridos, não se preocupa se você vai ser cuspido, se vai ser apedrejado. Não se preocupa com isso, não, queridos. Você é um peregrino nessa terra. Você está aqui amando e servindo as pessoas. Você está aqui, queridos. Você é o embaixador de Cristo nessa terra. Você está servindo e você está amando, mas a tua casa é lá no céu. Eu creio. Amar, faça isso e você viverá. O que isso representa ou representava para aquele homem? Sabe, a grande questão do diálogo entre Jesus e o perito da lei é justamente isso. O que Jesus evidenciou é prático, é coerente. O homem não entendeu a afirmação: faça isso e viverá. Ele ficou confuso. Faça isso e viverá. O que significa isso na prática? Na prática, esse é um grande desafio para quem quer seguir Jesus. Pastor, o senhor agora bagunçou minha cabeça, pastor. O senhor está dizendo, pastor, que quem quer servir a Jesus tem que amar e servir. Tem que fazer isso, pastor. Tem. Não tem outro caminho. Não vou enganá-lo. Não posso pregar uma palavra aqui, queridos, que seja fora daquilo que a Bíblia fala. Não posso. Pastor, você vai perder dizimista. Eu perco dizimista, mas não perco a minha salvação. Eu perco dizimista, mas não negocio aquilo que Deus tem nos dado. Aquilo que é para essa igreja fazer. Amar e servir. Amar e servir. Este é o grande desafio para quem quer seguir a Jesus. Praticar o que Ele disse. Praticar o que Ele disse. Queridos, quem não pratica, vem à igreja, assiste tão normal, sem nenhum problema. Você deve praticar dia a dia. Queridos, presta atenção, há um problema nas igrejas de hoje, há um problema nessa geração. Não entendem mais o que é amar e servir. E precisam entender. Essa geração se tornou egoísta. Essa geração está se tornando uma geração que só pensa em si. Essa geração se tornou uma geração que para vencer tem que pisar nos outros, tem que trair, tem que ser traidor, tem que fazer alguma coisa, tem que ser melhor, tem que jogar da rasteira nos outros. Essa geração está desse jeito, queridos, mas quem quer ser o primeiro precisa aprender a servir e a amar. Jesus disse que quer ser o primeiro, então sirva. Sirva, você vai ser o primeiro. Quem serve entra em todo lugar. Não se choque com o que eu vou falar agora. Anote essa aí. A verdadeira vida não é fazer para Deus. Esse homem, ele fazia, sim ou não? Ele ia para o culto, ele ensinava, era professor, ele fazia, sim ou não? Assim também tem muita gente, ofertando, dizimando, ajudando, isso e aquilo. Mas presta atenção numa coisa. Presta atenção, a verdadeira vida não é fazer para Deus.
Olha, mas é sim, primeiramente está em Deus. Quando você está em Deus, você torna-se um reflexo de Deus nessa terra. Está entendendo? Presta atenção. A verdadeira vida não é fazer para Deus, e sim primeiramente está em Deus. Você precisa estar em Deus primeiro. Você estando em Deus, vivendo em Deus, tendo o Espírito Santo, a vida de Deus em você, naturalmente você vai fazer para Deus como voluntário, como servo, com alegria no teu coração. Porque se você não tiver isso, você vai achar que é pesado, você vai achar que é uma cobrança. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Tudo que para você é peso fazer para o Senhor, para a casa dele, digo para você, se você acha que é peso, não faça. Pastor, estou me sacrificando para fazer isso e isso. Não faça. Por quê? Porque quem ama ao Senhor, quem verdadeiramente tem intimidade com Deus, quem verdadeiramente está em Deus, faz tudo com alegria e com prazer. Se é de madrugada, vem de madrugada com prazer. Por quê, pastor? Eu tenho que trabalhar amanhã, 7 horas da manhã. Quem está em Deus faz tudo com prazer, com alegria, não importando com amanhã. Por quê, pastor? Porque quem te fortalece é o Senhor, quem te dá forças é o Senhor, quem te capacita é o Senhor, quem renova as suas forças é o Senhor. Por quê, pastor? O teu salmista diz: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se fadigarão, correrão e não se cansarão, subirão, mas também vão voar como águia. Aleluia! Posso ouvir um brado de vitória ao Senhor aí, igreja? Entenda isso, a verdadeira vida não é fazer para Deus, mas primeiramente você tem que estar em Deus. Deus tem que estar em você. As pessoas precisam ver Deus em você. Quando você começa a reclamar de uma coisa ou de outra, as pessoas veem Deus em você? Vem? Não. Não vem. Você precisa ter a natureza de Deus, literalmente. Então você precisa ser transformado pelo Espírito Santo. Transformado pelo Espírito Santo. Transformado pelo Espírito Santo. Olha que chuva linda e maravilhosa, que chuva gostosa, é Deus, sabe por quê? Porque Deus está servindo ao homem, Deus está abençoando ao homem, não só a você ou a mim, também ao ímpio. Por quê? Porque Ele ama nós, mas também ama o ímpio. A diferença é que nós o servimos, e se o servimos, nosso céu está garantido, mas ao ímpio cabe conhecê-lo, mas cabe a nós amar e servir as pessoas, para que elas conheçam a Jesus, amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Essa igreja será transformada em uma igreja de soldados, de guerreiros, de pessoas que não vão permitir que o seu próximo vá para o inferno, pelo contrário, que o seu próximo vá morar no céu. Pastor, eu tenho vários amigos, não são crentes, bebem, fumam. São estes que Deus quer que você influencie, são estes que Deus quer que você apresente Jesus. Seja servo, ame as pessoas, ame as pessoas. Ter a sua natureza, a tua natureza literalmente transformada pelo Espírito Santo. Esse é o preço dessa vida que nós vivemos dia a dia. Ou seja, fazer para Deus nunca vai substituir estar com Deus. Fazer para Deus nunca vai substituir estar com Deus. Não adianta você se matar, queridos. Não adianta você se matar de trabalhar na igreja, isso e aquilo. Se isso rouba o teu tempo de intimidade com Deus, se isso te rouba o teu tempo de buscar a presença de Deus, não vai adiantar. Não vai adiantar fazer para Deus e ir para o inferno. Tem gente que está fazendo para Deus, dizendo que está fazendo para Deus, está indo para o inferno, porque Deus não quer que você primeiramente faça. Deus quer que você primeiramente esteja nele, com ele, vivendo para ele. É isso que Deus quer de você. E quando Deus estiver em você, você vai servir. E nada será um peso, tudo será por amor. Tudo será por amor.
crente neste lugar? Há alguém que ama neste lugar? Há alguém que serve? Amar e servir. Amar e servir. Sabe, viver do ponto de vista de Jesus, para aquele homem, para nós, era refletir o amor a Deus. Viver, no nosso ponto de vista, viver para nós hoje tem que ser refletir o amor de Deus. Manifestar o amor de Deus nessa terra. Como, pastor? Nos servir e amar as pessoas. Nós manifestamos o amor de Deus. Isso sim é o verdadeiro caminho para a vida eterna, de forma prática. O caminho para a vida eterna tem que ser de forma prática. Prática. Tem que praticar. E por último, quero encerrar. Diz assim: vá e faça o mesmo. Estão me entendendo? Diz assim: vá e faça o mesmo. Era conhecedor da lei e tudo mais, mas estava longe da eternidade. E Jesus disse assim para ele: vá e faça o mesmo. Ele perguntou assim: quem é? Jesus fez a pergunta: quem desses foi o próximo? Quem era aí? Quem mais fez? Quem amou o próximo desses? E o perito disse: o samaritano. O samaritano. Uau! Não foi o levita, não foi o sacerdote, foi o samaritano. Sabe, Jesus, ele foi específico, no sentido que ele faria o que o samaritano fez. Não escolha as pessoas. É Deus que vai colocar as pessoas perto de você, para que você possa influenciá-las. Não fique escolhendo pessoas. Deixa Deus colocar as pessoas. E todo aquele que Ele colocar perto de você, é para que você entenda que Deus colocou o amor, que você o ama, que você o serve e que você está refletindo Jesus para as pessoas. Como o Evangelho é lindo. Como o Evangelho é lindo, irmãos. Sabe, em outras palavras, significa na prática fazer o Evangelho de Jesus. Não é o que a religião sugere ou diz ser importante, é prática. Em outras palavras, a atitude daquele samaritano foi realizada com o coração e fundamentada no amor, sem o qual, queridos, na forma como Deus vê, não teria valor nenhum. O homem vê o exterior, porém Deus, o coração. O coração. Se tiver amor, esquece. Tem que amar. Você não pode fazer por obrigação. Você não pode fazer porque é uma... Não, você tem que fazer porque você ama e serve. Amar e servir revela os verdadeiros cristãos nessa terra. Amar e servir revela, queridos, as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida. Amar e servir. Amar e servir. Se aquele samaritano tivesse feito por fazer, olha o que diz, queridos, 1 Coríntios 13:3 diz assim: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Olha onde é que Jesus coloca o amor. Em 1 Coríntios 13, no último versículo diz assim: no entanto permanece a fé, a esperança e o amor, porém o maior destes é o amor. O amor está ligado a servir. Quem diz que ama e não serve, não ama. Quem diz que ama e não reflete Jesus, não ama. Não ama. Jesus está nos chamando para responsabilidade. Sabe, queridos, hoje eu quero dizer algo para essa igreja, para você que está me ouvindo pelas redes sociais. Não há mais espaço para omissão. Não há mais espaço, queridos, para omissão. Não há mais tempo para desculpas.
É tempo de agir, é tempo de manifestar o amor de Deus para as pessoas. É tempo, queridos. Por quê, pastor? Porque o tempo urge, porque o tempo está diminuindo, o tempo está contado. Não há mais tempo para desculpas, não há mais tempo para omissão, não há mais tempo, queridos. A igreja tem que agir. A igreja tem que agir. O levita e o sacerdote tiveram suas desculpas e deixaram escapar a oportunidade de servir e fazer aquela vida ser uma vida plena, e fazer daquela vida um exemplo para manifestar a glória de Deus. Independente do momento, o seu porquê, o nosso porquê, sempre deve ser sobre pessoas. Por que você fez isso? Porque eu amo. Mas essa pessoa fez isso com você, por que você fez isso? Porque eu amo, e quem ama serve. Quem ama não espera nada em troca, só ama. Só ama. É por isso que Jesus morreu por todos. É por isso que Deus deu Jesus para todos, independente se você ama Jesus ou não. Jesus te ama. Independente que você fale mal do Evangelho de Cristo, independente do que você faça, queridos, independe disso, Jesus te ama. E quando você for impactado por esse amor, você não vai resistir. Você só vai se arrepender de tudo que você falou. Por quê? Porque esse amor vai te constranger. Um amor que serve, um amor que cuida, um amor que manifesta o reflexo de Deus na terra. Oh, aleluia. Independente do momento, nosso porquê sempre será sobre pessoas. Se o seu coração for pleno de compaixão pelo próximo, isso vai acontecer quando a sua vida de fato é uma vida proativa na direção de amar a Deus e servir as pessoas ao redor. Então, queridos, você vai entender que você é o reflexo de Deus aqui na terra. Termino essa palavra dizendo que o amor nos move a servir. O amor nos move a servir. E eu pedi para vocês responderem essas perguntas. O que muda em sua vida depois dessa perspectiva, depois dessa palavra? Quais são os seus valores depois dessa palavra? O que de fato vai fazer você viver a verdadeira vida? Do que realmente você precisa pedir perdão a Deus? Quem está ao seu lado esperando que você seja a resposta de Deus para ele? Quem está perto de você esperando que você seja a resposta de Deus para ele? Quem está perto? Querido, tem pessoa perto da gente que está morrendo, e a gente está conversando com ela, brincando com ela, e não fala do amor, não manifesta o amor. Eu tive uma ideia, agora, olhando para você e olhando para o Jefferson. Não sei se vocês vão me ajudar, Jefferson e Ada. Vamos fazer aqui uma palestra de vendas aqui na igreja, para tudo que é, como é que se diz o nome? Corretor. O que vocês acham? Me ajuda, Jefferson? E a gente traz uma pessoa porreta para falar aqui. Um crente que mexe com isso, mas que vai trazer uma palavra forte. E eu sei que vai haver conversão aqui para dar de pau. Me ajuda? Então vocês, por favor, me ajudem. Peguem no meu pé. Cadê o Flávio? Está aqui não. Olha a ideia que eu estou tendo do altar aqui. Henrique, Priscila, quantos contadores você conhece? Vocês conhecem? Convide para um curso aqui na igreja. Vamos montar um curso aqui de... nós temos o pastor Manuel, que é mestre. Ele vai dar aula e ainda vai pregar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus está me dando uma revelação aqui de como chegar até essas pessoas. Olha que coisa linda. Pastor na igreja.
igreja somos nós reunidos adorando a Deus. Aqui é um salão e é usado para pregar a palavra de Deus. Deus vai restaurar vidas, Deus vai restaurar contadores, Deus vai restaurar, sabe, como é que se diz? Me ajuda aí, termine de falar o nome. Corretores. Posso ouvir um amém? Agir, amar e servir. Fica de pé em nome de Jesus. Responda isso. Responda. Meu Deus, recebemos essa palavra hoje e somos gratos. Você já respondeu? Se você já respondeu, pode entregar o protocolo para mim. Cadê a Poli? Chegando aí a Poli. Viver tem que ser para Deus. Amar é servir. Pastor, como é que eu manifesto o amor de Deus? Servindo. Pastor, como é que eu sirvo? Estou aqui para te ensinar. Nós estamos aqui para te ensinar. A igreja que está aqui, nós somos a igreja. Como somos a igreja, faremos o melhor para Ele, porque nós os amamos, amém? Nós os amamos.